Olá, tudo bem? No dia 30 de setembro comemora-se o Dia Mundial do Tradutor. Por que dia 30 de setembro? Porque no dia 30 de setembro do ano de 420 faleceu São Jerônimo, que foi um santo, um intelectual, um tradutor, muito conhecido na época pela sua erudição. E a partir dessa figura, em 1991, decidiu-se que a data do seu falecimento seria também a data da comemoração do Dia do Tradutor. Né? São Jerônimo era um intelectual, nasceu ali ao norte da Itália, não na Itália, mas ao norte da Itália, no que seria hoje a Croácia, e desde jovem dedicou-se a estudar autores clássicos, né? Autores que naquela época eram os autores da moda, os autores que todos os intelectuais estudavam, Virgílio, Cícero, né? Homero, e ele era um jovem, né? que começou a estudar o grego, o latim, né? com muito afinco, e se tornou um jovem erudito, um jovem intelectual, já numa família cristã. Estamos falando aí do século IV para o século V, né? Ele nasceu no século IV, meados do século IV, e, enfim, foi se desenvolvendo como um homem culto da época, um professor, enfim, um intelectual, um escritor também. Mas como ele era cristão, né, tinha aquela preocupação de fazer alguma coisa pela fé, pela igreja. E aí conta-se que ele teve um sonho, né, em que ele se via diante do tribunal, né, da eternidade, e Cristo lhe perguntava se ele era um ciceroniano, ou seja, um seguidor de Cícero, que representava a literatura pagã, a literatura romana, né? Ou se ele era cristão. E ele responde no sonho que ele era cristão. E Cristo lhe diz: não, você não é cristão, você é um ciceroniano. E manda que ele seja açoitado por causa disso. Isso no sonho. E aí há várias intercessões para que ele não seja açoitado, e aí ele é perdoado, e diz ele que ao acordar desse sonho, tomou a decisão de se dedicar aos livros divinos. Que livros divinos são esses? São os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que estavam em grego. Os do Novo Testamento estavam em grego, e os do Antigo Testamento tinha a versão grega, mas também os textos estavam em hebraico. Então ele decide estudar o hebraico para poder traduzir os livros do Antigo Testamento, e começa a traduzir toda a Bíblia. Ele recebe o apoio do Papa da época e, enfim, cria uma equipe de tradutores. Nessa equipe, inclusive, há várias mulheres. Ele tinha, na época, ele era, nesse sentido, bastante visionário. Ele acreditava também na formação intelectual das mulheres. Ele cria uma equipe de tradutores e ele faz esse trabalho de traduzir a Bíblia toda, o Antigo e o Novo Testamentos, naquilo que ficou sendo chamada a Vulgata. Ou seja, a Vulgata é aquilo que é para o povo, para as pessoas que naquela época já não conheciam o grego, falava-se o latim, ou lia-se, né, em latim. Então, naquele momento, ele que era contemporâneo de Santo Agostinho, né, eles faziam a frente intelectual do cristianismo na época. Bom, toda essa história para a gente entender a importância de São Jerônimo para a tradução, porque ele traduziu, ou capitaneou uma equipe de tradutores do livro mais importante da cultura ocidental, que é a Bíblia. Muito bem. Depois ele foi para a Palestina e lá morreu em Belém, justamente. Ele faleceu em 420, no dia 30 de setembro. E no dia 30 de setembro comemoramos o Dia do Tradutor. E nas minhas
dos meus trabalhos, das minhas pesquisas, muitas vezes eu entrei também nesse campo da tradução, que é um campo fascinante, de estudo, tanto estudando traduções de terceiros, como também fazendo algumas traduções. Dentre elas, em outro vídeo nós já tínhamos visto isso, eu traduzi O Pequeno Príncipe para a Editora Autêntica, no momento em que o livro em domínio público foi traduzido por várias editoras. Então, nós temos a tradução do Ferreira Goulart, temos uma tradução recuperada de Mário Quintana, temos uma tradução do Frei Beto. Então, várias pessoas no Brasil traduziram ou retraduziram O Pequeno Príncipe. Então, essa é uma tradução que eu fiz, que foi publicada em 2015. Para a mesma Editora Autêntica, eu comecei a traduzir vários livros de uma coleção que eu até considero uma coleção importante para quem quer melhorar como escritor, quem quer aprender a escrever, quem quer, por exemplo, escrever textos técnicos e profissionais, ou como narrar uma história, como escrever diálogos, os segredos da criatividade e escrever para crianças. É uma coleção, esses aqui são alguns títulos de uma coleção que nós chamamos, pela Editora Autêntica, de Guias do Escritor. Esses textos foram produzidos por uma autora chamada Silvia Coan, todos eles, e mais um aqui que é o Felipe Dintel, todos eles em espanhol, né? O Pequeno Príncipe em francês, esses livros aqui em espanhol. Há uma outra coleção de uma outra editora, a Editora Nós, que eu coordeno, é uma coleção chamada Grãos. É uma coleção que ainda tem apenas 2 títulos, né? O Discurso da Servidão Voluntária, de Etienne Laboissy, que é um clássico da filosofia política, e uma palestra de William James, Vale a Pena Viver, né? Que estão então nessa coleção Grãos. Essa coleção tem como objetivo oferecer textos formativos básicos para universitários ou jovens profissionais ou profissionais de modo geral, em qualquer área, que não podem deixar de conhecer certos textos, né? Então, textos que estão em domínio público, né? E que são importantes para a nossa formação. O Etienne Laboissy, né, com esse livro Discurso da Servidão Voluntária, né, na época ele nem publicou o livro, tal a força desse livro de questionamento, de resistência à tirania, né? Vale a pena ler Discurso da Servidão Voluntária, sobretudo quando nós entendemos, como o autor nos ajuda a pensar, que somos nós que alimentamos os tiranos, somos nós que damos espaço para os autoritários, né? Esse livro já tinha recebido algumas traduções em língua portuguesa, mas os textos não pareciam muito claros, as coisas estavam um pouco truncadas. Depois eu fui perceber que era necessário traduzir esse livro com a ajuda de um dicionário de francês antigo, de francês arcaico, porque o Etienne Laboissy é do século XVI. Então, o seu francês, na época, era um francês diferente do francês contemporâneo. Então, não adianta você pegar um dicionário de francês do século XX para traduzir um texto do século XVI. Há diferenças muito grandes. Então, esse texto ficou mais claro por conta da facilidade de encontrarmos hoje dicionários na internet de um francês antigo. Também para a Editora Nós, eu traduzi do francês um livro muito interessante chamado Um Quarto na Holanda, de um escritor do nosso tempo chamado Pierre Bergoniou, que é uma narrativa muito livre, biográfica e que mistura história, sociologia. E nesse livro, Bergoniou fala da busca de Descartes por um lugar onde ele pudesse pensar com liberdade, onde ele pudesse formular a tão famosa frase "penso, logo existo", né? E teria sido na Holanda que ele encontrou esse lugar de liberdade,
num momento em que a Europa estava, né, cortada por guerras, intolerâncias mil, e havia muita dificuldade para pensar, né, e com liberdade. E Descartes encontrou na Holanda, por isso Um Quarto na Holanda é o título desse livro. Eu coordeno uma outra série de traduções para uma outra editora chamada Realizações, uma editora conhecida de São Paulo. É uma série que reúne livros do pensador espanhol Alfonso López Quintais. O primeiro livro chama-se O Conhecimento dos Valores. É uma capa muito bonita, né? As capas, eu gosto dessas capas assim, né, geométricas, assim, bem bonitas. O Conhecimento dos Valores, Introdução Metodológica, é um livro em que Lopes Quintais explica como nós podemos conhecer os valores. Então, o valor da coragem, o valor da honestidade, o valor da amizade, o valor da solidariedade, são realidades que nós podemos conhecer, mas como nós vamos conhecer essas realidades se elas são intangíveis? Então, há uma metodologia, há uma forma de conhecer os valores. Esse é o primeiro título dessa coleção sobre o Lopes Quintais. E o segundo livro chama-se A Tolerância e a Manipulação, em que o autor espanhol fala de todas as manipulações de que nós somos vítimas, manipulações no âmbito do consumo, no âmbito da mídia, no âmbito da política, e como também, por outro lado, precisamos viver a virtude da tolerância. Há um terceiro livro que está para sair, chamado Liderança Criativa. E vai prosseguir. Haverá um quarto, um quinto livro. Eu vou traduzindo aos pouquinhos esses livros do Lopes Quintais, que publicou mais de 50 livros, né, e até hoje está aí com seus 90 e tantos anos em atividade. E o último livro que eu queria comentar com vocês é o livro do David Crystal, Pequeno Tratado sobre a Linguagem Humana. É um livro muitíssimo interessante, um livro sobre a linguagem humana, sobre linguística, sobre gramática, sobre comunicação, enfim, que exigiu de mim um trabalho de adaptação dos exemplos, porque os exemplos do original estão em inglês. Porém, era preciso encontrar exemplos em português, né, no nosso idioma, e eu acho que eu consegui dar conta do recado. Inclusive um gramático amigo meu leu esse livro e ficou feliz e me disse: olha, parabéns, gostei das suas escolhas aqui, dos seus exemplos, eles foram bem fiéis ao original. E essa é a grande questão do tradutor, né? Quer dizer, aquela frase antiquíssima, né, que o tradutore traditore, quer dizer, o tradutor é um traidor. A grande questão da tradução é essa, por um lado, sermos fiéis como tradutores ao original, e trazer esse original para uma outra cultura, para uma outra linguagem. Quer dizer, o ideal da tradução é quase inatingível, porque seria preciso que eu me transformasse, por exemplo, no Lopes Quintais, que soubesse o português, ou do David Crystal, que soubesse o português. E evidentemente que essa ponte do tradutor tem seus vieses, tem suas limitações, portanto sempre vai haver algum tipo de distorção. Por outro lado, é imprescindível que haja tradução, porque a tradução justamente é o que permite o diálogo entre autores e leitores que não são, né, que não são do mesmo tempo, ou que não falam a mesma língua. Eu traduzi alguns outros livros, isso está no meu site, aí abaixo aqui na descrição eu deixo o link para o meu site. Mas é isso, vamos comemorar, né, a existência dos tradutores, porque são os tradutores que nos permitem ampliar a nossa leitura e chegar a outros livros que, se dependesse, né, da nossa capacidade, nós não chegaríamos. Teríamos que ser todos poliglotas em 3, 4, 5, 6, 10 idiomas para ler tantos autores em alemão, em russo e tantos outros idiomas. Então, é isso. Um grande abraço e até a próxima.